Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! BíbliaCast! Uhul! E hoje, minha gente, é dia de continuarmos a nossa leitura aqui do livro de Ezequiel. No episódio de hoje, nós vamos ler Ezequiel 29, 30, 31 e 32. E no final, nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Eu já te convido para você ficar com a gente até o final e abrir sua Bíblia aí em Ezequiel 29. Profecia contra o Egito. O julgamento do faraó. No 12º dia do 10º mês do 10º ano do exílio, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: Estou contra você, faraó, rei do Egito. Contra você, grande monstro deitado em meio a seus riachos. Você diz: o Nilo é meu, eu o fiz para mim mesmo. Mas porei anzóis no seu queixo e farei os peixes dos seus regatos se apegarem às suas escamas, ó Egito. Puxarei você para fora dos seus riachos, com todos os peixes grudados nas suas escamas. Deixarei você no deserto, você e todos os peixes dos seus regatos. Você cairá em campo aberto e não será recolhido nem sepultado. Darei você como comida aos animais selvagens e às aves do céu. Então todos os que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor. Você tem sido um bordão de junco para o povo de Israel. Quando eles o pegaram com as mãos, você rachou e rasgou os ombros deles. Quando eles se apoiaram em você, você se quebrou, e as costas deles sofreram torção. Portanto, assim diz o soberano Senhor: Trarei uma espada contra você e matarei os seus homens e os seus animais do seu meio. O Egito se tornará um deserto arrasado. Então, eles saberão que eu sou o Senhor. Visto que você disse: o Nilo é meu, eu o fiz, estou contra você e contra os seus regatos, e tornarei o Egito uma desgraça e um deserto arrasado, desde Migdol até Assuã, chegando até a fronteira de Cuxi. Nenhum pé de homem ou pata de animal o atravessará. Ninguém morará ali por 40 anos. Farei a terra do Egito arrasada em meio a terras devastadas, e as suas cidades ficarão arrasadas durante 40 anos entre cidades em ruínas. Espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei entre os povos. Contudo, assim diz o soberano Senhor: ao fim dos 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre as nações nas quais foram espalhados. Eu os trarei de volta do cativeiro, à terra de Patros, a terra dos seus antepassados. Ali serão um reino humilde. Será o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as outras nações. Eu o farei tão fraco que nunca mais dominará sobre as nações. O Egito não inspirará mais confiança a Israel, mas será uma lembrança da sua iniquidade por procurá-lo em busca de ajuda. Então eles saberão que eu sou o soberano Senhor. A recompensa de Nabucodonosor. No 27º ano do exílio, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu o seu exército em uma dura campanha contra Tiro.
Toda a cabeça foi esfregada até não ficar cabelo algum, e todo o ombro ficou esfolado. Contudo, ele e o seu exército não obtiveram nenhuma recompensa com a campanha que ele conduziu contra Tiro. Por isso, assim diz o soberano Senhor: vou dar o Egito ao rei Nabucodonosor, da Babilônia, e ele levará a riqueza dessa nação. Ele saqueará e despojará a terra como pagamento para o exército. Eu lhe dei o Egito como recompensa por seus esforços, por aquilo que ele e o seu exército fizeram para mim, declara o soberano Senhor. Naquele dia aumentarei o poder do povo de Israel e abrirei a sua boca no meio deles. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 30. Um lamento pelo Egito. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetize e diga: assim diz o soberano, o Senhor. Clamem e digam: ai, aquele dia, pois o dia está próximo. O dia do Senhor está próximo. Será dia de nuvens, uma época de condenação para as nações. A espada virá contra o Egito, e angústia virá sobre a Etiópia. Quando os mortos caírem no Egito, sua riqueza lhe será tirada e os seus alicerces serão despedaçados. A Etiópia e Fute, Lude e toda a Arábia, a Líbia e o povo da terra da aliança cairão à espada junto com o Egito. Assim diz o Senhor: os aliados do Egito cairão, e a sua orgulhosa força fracassará. Desde Migdol até Sevene, eles cairão à espada, palavra do soberano, o Senhor. Serão arrasados no meio de terras devastadas, e as suas cidades jazerão no meio de cidades em ruínas. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu incendiar o Egito e todos os que o apoiam forem esmagados. Naquele dia enviarei mensageiros em navios para assustar o povo da Etiópia, que se sente seguro. A angústia se apoderará deles no dia da condenação do Egito, pois é certo que isso acontecerá. Assim diz o soberano Senhor: darei fim à população do Egito pelas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele e o seu exército, a nação mais impiedosa, serão levados para destruir a terra. Eles empunharão a espada contra o Egito, e a terra se encherá de mortos. Eu secarei os regatos do Nilo e venderei a terra a homens maus. Pela mão de estrangeiros deixarei arrasada a terra e tudo que nela há. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano, o Senhor: destruirei os ídolos e darei fim às imagens que há em Mênfis. Não haverá mais príncipe no Egito, e espalharei medo por toda a terra. Arrasarei o Alto Egito, incendiarei Zoã e infligirei castigo a Tebas. Derramarei a minha ira sobre Pelúsio, a fortaleza do Egito, e acabarei com a população de Tebas. Incendiarei o Egito. Pelúsio se contorcerá de agonia. Tebas será levada pela tempestade. Mênfis estará em constante aflição. Os jovens de Heliópolis e de Bubastes cairão à espada, e a população das cidades irá para o cativeiro. As trevas imperarão em pleno dia em Táfnis, quando eu quebrar o cetro do Egito. Ali sua força orgulhosa chegará ao fim. Ficará coberta de nuvens, e os moradores dos seus povoados irão para o cativeiro. Assim eu darei castigo ao Egito, e todos ali saberão que eu sou o Senhor. No 7º dia do 1º mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, quebrei o braço do faraó, rei do Egito. Não foi enfaixado para sarar, nem lhe foi posta uma tala para fortalecê-lo o bastante para poder manejar a espada. Portanto, assim diz o soberano Senhor: estou contra o faraó, rei do Egito.
Quebrarei os seus 2 braços, o bom e o que já foi quebrado, e farei a espada cair da sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei entre os povos. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada nas mãos dele. Mas quebrarei os braços do Faraó, e este gemerá diante dele como um homem mortalmente ferido. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços do Faraó penderão sem firmeza. Quando eu puser minha espada na mão do rei da Babilônia e ele a brandir contra o Egito, eles saberão que eu sou o Senhor. Eu dispersarei os egípcios no meio das nações e os espalharei entre os povos. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 31. O cedro do Líbano. No primeiro dia do terceiro mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, diga ao Faraó, rei do Egito, e ao seu povo: quem é comparável a você em majestade? Considere a Assíria, antes um cedro no Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta. Era alto e o seu topo ficava acima da espessa folhagem. As águas o nutriam, correntes profundas o faziam crescer em grande altura. Os seus rios corriam ao redor de onde estava plantado e enviava os seus canais para todas as árvores do campo. Erguia-se mais alto do que todas as árvores do campo. Brotaram muitos ramos e os seus galhos cresceram, espalhando-se graças à fartura de água. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos. Todos os animais do campo davam à luz debaixo dos seus galhos. Todas as grandes nações viviam à sua sombra. Era de uma beleza majestosa, com os seus ramos espalhados, pois as suas raízes desciam até as muitas águas. Os cedros do jardim de Deus não eram rivais para ele, nem os juníperos conseguiam igualar-se aos seus ramos, nem os plátanos podiam comparar-se com os seus galhos. Nenhuma árvore do jardim de Deus podia equiparar-se à sua beleza. Eu o fiz belo e com rica ramagem, a inveja de todas as árvores do Éden, do jardim de Deus. Portanto, assim diz o soberano Senhor, porque ele cresceu e se tornou muito alto, alçando o topo acima da folhagem espessa e se orgulhou da sua altura, eu o entreguei nas mãos do governante das nações para que este o tratasse de acordo com a sua maldade. Eu o rejeitei, e a mais violenta das nações estrangeiras o derrubou e os deixou. Os seus ramos caíram sobre os montes e em todos os vales. Os seus galhos jazeram quebrados em todas as ravinas da terra. Todas as nações da terra saíram da sua sombra e o abandonaram. Todas as aves do céu se instalaram na árvore caída, e todos os animais do campo se abrigaram nos seus galhos. Por isso, nenhuma outra árvore junto às águas chegará a erguer-se orgulhosamente tão alto, alçando o seu topo acima da folhagem espessa. Nenhuma outra árvore igualmente bem regada chegará a essa altura. Estão todas destinadas à morte e irão para debaixo da terra entre os homens mortais, com os quais descem a cova. Assim diz o soberano Senhor. No dia em que ele foi baixado à sepultura, fiz o abismo encher-se de pranto por ele. Estanquei os seus riachos, e a sua fartura de água foi retida. Por causa dele, vesti o Líbano de trevas, e todas as árvores do campo secaram-se completamente. Fiz as nações tremerem ao som da sua queda. Quando o fiz descer à sepultura com os que descem à cova, então
todas as árvores do Éden, as mais belas e melhores do Líbano, todas as árvores bem regadas, consolavam-se debaixo da terra. Todos os que viviam à sombra dele, os seus aliados entre as nações, também haviam descido como ele à sepultura, juntando-se aos que foram mortos à espada. Qual das árvores do Éden pode comparar-se com você em esplendor e majestade? No entanto, você também será derrubado e irá para debaixo da terra com as árvores do Éden. Você jazerá entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Este é o Faraó, com todas as suas hordas, declara o soberano Senhor. Ezequiel 32. Um lamento pelo faraó. No primeiro dia do 12º mês do 12º ano, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, entoe um lamento a respeito do faraó, rei do Egito, e diga-lhe: Você é como um leão entre as nações, como um monstro nos mares, contorcendo-se em seus riachos, agitando e enlameando as suas águas com os pés. Assim diz o soberano, o Senhor. Com uma imensa multidão de povos lançarei sobre você a minha rede, e com ela eles o puxarão para cima. Atirarei você na terra e o lançarei no campo. Deixarei que todas as aves do céu se abriguem em você, e os animais de toda a terra o devorarão até fartar-se. Estenderei a sua carne sobre os montes e encherei os vales com seus restos. Encharcarei a terra com o seu sangue por todo o caminho até os montes, e os vales ficarão cheios da sua carne. Quando eu o extinguir, cobrirei o céu e escurecerei as suas estrelas. Cobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não dará a sua luz. Todas as estrelas que brilham nos céus escurecerei sobre você, e trarei escuridão sobre a sua terra. Palavra do soberano, o Senhor. Perturbarei os corações de muitos povos quando eu provocar a sua destruição entre as nações, em terras que você não conheceu. Farei que muitos povos espantem-se ao vê-lo e que os seus reis fiquem arrepiados de horror por sua causa, quando eu brandir a minha espada diante deles. No dia da sua queda, todos eles tremerão de medo sem parar por suas vidas. Porque assim diz o soberano, o Senhor: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Farei multidões do seu povo caírem à espada de poderosos da mais impiedosa das nações. Eles destruirão o orgulho do Egito, e toda a sua população será vencida. Destruirei todo o seu rebanho junto às muitas águas, as quais não serão mais agitadas pelo pé do homem, nem serão enlameadas pelos cascos do gado. Então deixarei que as suas águas se assentem, e farei os seus riachos fluírem como azeite. Palavra do soberano, o Senhor. Quando eu arrasar o Egito e arrancar da terra tudo o que nela existe, quando eu abater todos os que ali habitam, então eles saberão que eu sou o Senhor. Esse é o lamento que entoarão por causa dele. As filhas das nações o entoarão, por causa do Egito e de todas as suas multidões de povo. Elas o entoarão. Palavra do soberano, o Senhor. No 15º dia do mês do 12º ano, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, lamente-se pelas multidões do Egito, e faça descer para debaixo da terra tanto elas como as filhas das nações poderosas, junto com aqueles que descem à cova. Diga ao povo: acaso você merece mais favores que as outras nações? Desça e deite-se com os incircuncisos. Eles cairão entre os que foram mortos à espada. A espada está preparada. Sejam eles arrastados com toda a multidão do seu povo. De dentro da sepultura,
Os poderosos líderes dirão ao Egito e aos seus aliados: eles desceram e jazem com os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. A Síria está ali com todo o seu exército, está cercado pelos túmulos e todos os seus mortos, de todos os que caíram à espada. Seus túmulos estão nas profundezas, e o seu exército jaz ao redor de seu túmulo. Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes serão mortos, caídos à espada. Elão está ali, com toda a sua população ao redor de seu túmulo. Todos eles estão mortos, caídos à espada. Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes desceram incircunciosos para debaixo da terra. Carregam sua vergonha com os que descem a cova. Uma cama está preparada para ele entre os mortos, com todas as suas hordas em torno de seu túmulo. Todos estes incircuncisos foram mortos à espada. O seu terror havia se espalhado na terra dos viventes, e por isso eles carregam sua desonra com aqueles que descem a cova, jazem entre os mortos. Meseque e Tubal estão ali, com toda a sua população ao redor de seus túmulos. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada porque espalharam o seu terror na terra dos viventes. Acaso não jazem com os outros guerreiros incircuncisos que caíram, que desceram à sepultura com suas armas de guerra, cujas espadas foram postas debaixo da cabeça deles? O castigo de suas iniquidades está sobre os seus ossos, embora o pavor causado por seus guerreiros tenha percorrido a terra dos viventes. Você também, ó Faraó, será abatido e jazerá entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Edom está ali, seus reis e todos os seus príncipes, a despeito de seu poder, jazem com os que foram mortos à espada. Jazem com os incircuncisos, com aqueles que descem a cova. Todos os príncipes do norte e todos os sidônios estão ali. Eles desceram com os mortos, cobertos de vergonha, apesar do pavor provocado pelo poder que tinham. Eles jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada e carregam sua desonra com aqueles que descem a cova. O faraó, ele e todo o seu exército, os verá e será consolado de perda de todo o seu povo, que foi morto à espada. Palavra do soberano, o Senhor. Embora eu tenha feito espalhar pavor na terra dos viventes, o faraó e todo o seu povo jazerão entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Palavra do soberano, o Senhor. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura bem focada para o povo do Egito. E começando ali, né, falar sobre o capítulo 29 em si, fala também sobre uma profecia do Egito, né, igual o Jason falou, todos os capítulos, esses 4 capítulos que a gente leu aqui na Bíblia, é sobre o Egito, né, e segundo aqui a explicação da Bíblia, fala que essa é uma das maiores profecias contra, vamos dizer assim, uma nação, né, então o Egito recebeu esse jugo aí do Senhor. E aqui nesse momento do 29, o Senhor está esclarecendo um pouco melhor também sobre o porquê estará julgando, né, o Egito. Até mesmo ele coloca ali falando sobre como o faraó se gabava tanto por ter o Nilo, né? Ele até coloca no versículo 3 que o faraó falava: "O Nilo é meu, eu o fiz para mim mesmo", né? E ali o Senhor já responde, né? Mas porei anzóis no seu queixo e farei os peixes dos seus regatos se apegarem às suas escamas, ó Egito. E ali ele começa a falar tudo o que ele irá fazer, né, com o Egito por conta dessa prepotência que ele tinha também, né? E fala: "Você cairá em campo aberto e não será recolhido e nem sepultado. Darei você como comida aos animais selvagens e às aves do céu." E ali ele vai continuando, fala também, né, que eles ficarão arrasados, né?
ali já no versículo 12, durante 40 anos entre cidades em ruínas. Então o Egito iria passar ali por uma grande devastação em si. E quem o Senhor iria usar para causar isso no Egito, né? Começa a falar ali a partir do versículo 17, que é sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor, o rei, né, da Babilônia, era uma nação um tanto distante ali do Egito, né? E mesmo assim, o Senhor iria utilizar dela para a destruição do Egito. E o Egito também, ele se gabava muito porque ele estava um pouco distante dessas outras nações, né? E até mesmo distante da própria Babilônia. Então ele se achava muito prepotente e confiava em si, né, de que ninguém iria ir para destruir, porque ele também tinha um poderio muito grande, então ninguém iria se ousar, né, invadir o Egito, ir para destruir. E ele também era meio que autossuficiente ali em questão ao Nilo, né? Então o Nilo meio que servia a ele. E o Senhor vai e utiliza, né, de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para causar essa destruição, né, que estava sendo profetizada ali para o Egito. É legal da gente ver, né, que também já havia passado bastante tempo, né? Essa parte que a Sayuri fala do rei Nabucodonosor, né, que vai para lá, é ali no versículo 17 em diante, fala que foi no 27º ano do exílio. Então, tipo assim, já tinha passado bastante tempo, né? Ali todo Israel já tinha sido exilado, e aqui mostra, então, que Deus até fala assim: olha, eu levei Nabucodonosor lá para destruir Tiro, que a gente leu até no episódio Uhum. anterior, né, falando sobre o que ia acontecer com Tiro, sobre esse julgamento, né, sobre Tiro. E aqui fala: olha, Nabucodonosor acabou de sair de Tiro, vamos dizer assim, né, e ali ele não conseguiu levar nada, mas agora eu vou dar o Egito para ele, para que ele possa, né, saquear tudo, né, saquear e despojará a terra como pagamento para o seu exército, porque lá em Tiro eles não conseguiram saquear nada. Então ainda é tipo assim, uma recompensa que o povo vai ter, além de destruir o Egito, né, é de poder levar as coisas que tinham lá, né. E quando a gente vai ali para o capítulo 30, ele fala sobre um lamento pelo Egito. E esse lamento, ele é até legal da gente ver, né, que tá falando assim, olha, o dia que a Babilônia vai chegar ali para acabar com o Egito está próximo, está chegando. E ele fala muito sobre os aliados que o Egito tinha. Então ele fala sobre a Etiópia, Fute, Lude, toda a Arábia, a Líbia. Então todo esse povo fazia aliança com o Egito. Então, como a Sérgio falou, então o Egito, ele estava ali no norte da África, né? E até a Babilônia chegar neles, a Babilônia tipo estava quase ali na fronteira da Ásia, né? Então eles tinham que atravessar todo o Mediterrâneo ali até chegar no Egito. Então assim, era longa essa caminhada. E o Egito ainda tinha muita aliança com o pessoal ali ao redor dele, né? Que é a Etiópia, esses países que a gente falou. Então aqui já vem falando, né, que os aliados do Egito cairão e a sua orgulhosa força fracassará. Porque quando a Babilônia chegar para atacar o Egito, os outros países em volta, né, essa aliança, tremerão de medo com essa invasão, né? E aqui ele coloca até, né, no versículo finalzinho ali do versículo 6, ele coloca: desde Migdol até Sevene, eles cairão à espada. Palavra do soberano, o Senhor. Migdol até Sevene era realmente colocando assim de uma ponta do Egito até a outra ponta do Egito. Está falando que todo ali, né, o território do Egito vai cair pela mão dos babilônios. E depois no versículo 9 a gente vê falando sobre a Etiópia, né, que até a Saíra falou, em outras bíblias eles falam a palavra Cux, mas né, É a mesmo é o lugar. mesmo lugar, né, isso que é legal da gente entender. Então aqui ele falou que também já vai enviar mensageiros para assustar o povo da Etiópia. Então, tipo assim, cara, ninguém vai querer guerrear contra a Babilônia. Era tipo assim, olha, você é muito meu amigo, mas sinto muito, eu não vou te ajudar não, porque eu sei que eu vou perder. Se vira sozinho. É tipo, ó, vou estar aqui lamentando por você, né?
E do 10 ali ele continua: darei fim à população do Egito pelas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele e o seu exército, a nação mais impiedosa, serão levados para destruir a terra, tal. Então aqui, até no versículo 12 ele coloca: eu secarei os regatos do Nilo e venderei a terra a homens maus. Então está mostrando, né, sobre toda essa destruição que vai acontecer ali no Egito. Até no versículo 13 ele coloca: destruirei os ídolos e darei fim às imagens que há em Mênfis. Não haverá mais príncipe no Egito. Então é legal, né, da gente entender que o julgamento, gente, estava vindo para todos os povos, né? Lógico ali Israel e Judá, né? Mas era o povo escolhido ali de Deus, né? Eram os descendentes de Abraão. Era o povo ali que tinha mais Afinidade, vamos colocar assim. que tinha mais a proximidade também. Era para ter, né? Vamos dizer É. assim, com Deus, né? Era ali para ser realmente os filhos de Deus ali, né? O exemplo até naquela região toda ali, né? Mas o julgamento veio para todos os povos, né? Inclusive a gente vê isso depois lá no versículo 32, quando a gente termina lá, que ele vai falando de todos os povos jazem, né? Todos os povos ali já estão mortos, né? Já estão Sepultados. sepultados e o Egito será mais um dele. E depois a gente vai ali, né, pro capítulo 31, que é um capítulo onde gera um tanto de confusão assim mental pra gente, porque a gente não sabe se tá falando sobre a Síria, se tá ainda falando sobre o Egito. E aí às vezes vocês falam assim: "Ah, nossa, mas vocês não falaram que tava só falando do Egito? E aqui, o que que tem a ver a Síria aqui no meio, né?" Só que o que que acontece aqui durante esse capítulo, né? É uma outra alegoria que Ezequiel estava usando ali para falar com o povo que estava exilado na Babilônia, né? Lembrando de novo, e Ezequiel está na Babilônia falando com toda a nação já exilada ali. Então ele não estava no Egito falando tudo isso, tá? Então ele estava falando ali para aquele povo que estava exilado sobre o Egito. E aqui, por que fala que é sobre o Egito? Porque ali no versículo 2 ele fala assim: Filho do homem, diga ao Faraó, rei do Egito, e ao seu povo: quem é comparável a você em majestade? Considere a Síria, antes um cedro do Líbano com belos galhos que faziam sombra à floresta, era alto e o seu topo ficava acima da espessa folhagem. Então, aqui, essa alegoria, como a gente já falou também, Ezequiel usava muito de linguagem figurativa também para poder falar com aquele povo, para eles meio que pararem e prestarem atenção. E nesse momento aqui, ele estava falando sobre uma profecia contra o Egito, mas usando de exemplo a Assíria. A Assíria era como se fosse assim uma árvore frondosa em meio ao jardim do Éden. Quando ele fala isso sobre o jardim do Éden, que já está ali no versículo 8 e 9, né? Os cedros do jardim de Deus não eram rivais para ele, nem os juníperos conseguiam. Esse momento aqui é como se fosse assim, essas árvores do jardim de Deus seriam as nações, tá? Então ele coloca como essa linguagem figurativa aí falando que as nações eram como se fossem umas árvores. E dentro desse jardim do Éden que tinha todas essas árvores, a Assíria era a árvore mais frondosa, mais bonita, que tocava o topo e tudo mais. E ela já havia sido destruída ali, né, por conta dessa prepotência que ela tinha, né? Então ali, vamos dizer assim, aquela árvore que todas as outras nações invejavam já havia caído, né? Já jazia já entre os mortos. E ali estava comparando com o Egito, falando assim, olha, assim como aquela que vocês também glorificavam, invejavam e tudo caiu, vocês, Egito, também vão cair, porque ela que era a melhor, vamos dizer assim, já está morta? Quem dirá vocês? Então ali estava meio que fazendo essa comparação para que o povo e até mesmo o faraó, né, ali, vamos dizer assim, tivesse essa noção que eles também seriam destruídos, que não importa qual era o tamanho, vamos dizer assim, do poderio que o Egito em si tinha, que isso não ia adiantar de nada, que a ira do Senhor, né, o julgamento do Senhor viria para aquela nação também, né?
E por último, né, no capítulo 32, né, o último ali que a gente leu, ele faz um lamento pelo faraó, né? Então, como a gente até falou no episódio anterior, o lamento é mais ou menos aquele... No começo ele reconhece, né, a beleza daquela pessoa, ou daquela nação, ou daquele líder, né? Então ele já começa ali, né, reconhecendo e depois falando, né, o que vai acontecer, né? Tipo assim, é como, nossa, tão bela aquela pessoa, mas morreu. É tipo, é tipo mais ou menos isso, né? Então ali ele começa falando sobre esse lamento a respeito do faraó, rei do Egito. E ele fala: "Você é como um leão entre as nações, como um monstro nos mares". Então, tipo assim, realmente mostra esse leão e monstro, gente, não é tipo assim, nossa, um monstro, meu Deus, né? Não, era a força que ele tinha, era, vamos dizer, o poder que ele tinha. Era um leão, ele causava respeito entre as nações, né? Ele era realmente ali o líder de muitas nações. Ele era o exemplo. Então, tipo assim, era nesse sentido, tanto o leão como o monstro, tá? É, E só fazendo um adendo, esse monstro a gente já viu, já principalmente nas leituras lá do início, que era o tal do Leviatã. Então, naquela temporada, naquela época ali, existia esse monstro do mar que se chamava Leviatã e ninguém conseguia pegar ele, ninguém conseguia destruir ele. Então, seria essa comparação de tamanha força, né? exato. E daí, no versículo 3 fala: "Mas com uma imensa, né? Assim diz o soberano Senhor, como uma imensa multidão de povos, lançarei sobre você a minha rede, e com ela eles o puxarão para cima." Então, tipo assim, vão tirar esse monstro do fundo ali dos mares, né? "E atirarei você na terra e o lançarei no campo." Então, aqui é tudo essa linguagem figurativa tratando sobre esse monstro, né, esse poder que o Egito era e o que Deus vai fazer, que independente desse monstro, né, ser muito forte, ser um animal forte ali nos mares, ele com uma multidão vai lançar as redes, vai tirar para fora, vai levar para o meio do campo e vai acabar com ele, né? Ali ele até coloca, né, no 5: "Estenderei a sua carne sobre os montes e encherei os vales com seus restos. Encharcarei a terra com seu sangue por todo o caminho, até os montes e os vales ficarão cheios da sua carne." Aqui ele está falando: eu vou espalhar o povo do Egito, eu vou acabar com o povo do Egito, né? Então vai vir a espada matando muitas pessoas, né? Que o sangue vai ficar espalhado pela terra e o restante, né, do povo vai ficar espalhado pelos montes e pelos vales. Mas ao tempo inteiro ele está fazendo, usando dessa linguagem figurativa como se fosse matando um monstro, cortando um pedaço desse monstro e jogando pelos lugares, assim, né? Então daí ele vem falando, mas continua falando, né? Perturbarei os corações de muitos povos quando eu provocar a sua destruição entre as nações. Isso no versículo 9, né? Quando eu provocar a sua destruição entre as nações, em terras que você não conheceu, farei que muitos povos espantem-se ao vê-lo. Então é muito aquele, né? A gente já ouviu Deus falando outras vezes assim: eu vou usar a destruição do Egito para que muitos outros povos saibam que eu sou Deus, né? Então até através dessa destruição é muito assim, quando a gente vê isso até hoje em dia, quando vê um lugar sendo destruído, fala assim: meu Deus, o que aconteceu naquele lugar, né? Por que Deus, de certa forma, permitiu isso acontecer? Que Deus tenha piedade daquele povo. Então, aqui ele está falando pela destruição que vai acontecer no Egito, que muitas pessoas acreditavam que jamais aconteceriam, vão ver que, tipo assim, era só Deus que poderia estar por trás de tudo aquilo, né? E muitos povos vizinhos tremerão de medo, falando assim: se o Egito foi destruído, quem dirá nós? Vamos procurar Deus para clamar pelas nossas vidas. Então ele coloca isso, né? Depois dele colocar isso, né, ali até no versículo 11 ele coloca: eles destruirão o orgulho do Egito e toda a sua população será vencida. Destruirei todo o seu rebanho junto às muitas águas. E continua falando ali sobre essa destruição finalzinha ali, vai até o versículo 15 mais ou menos, falando o que vai acontecer com o Egito, né? Realmente aí um lamento, uma tristeza. E depois ele vem falando do 17 em diante sobre várias nações que já haviam caído. Descido aos mortos.
já descido aos mortos e que o Egito seria mais um desse povo, né? E assim, é triste da gente ver, mas é necessário que a gente entenda que é um julgamento, que nenhuma dessas nações eram santas, né? Que eram tipo assim, ai, nossa, poxa, eles pagaram por um pecado que não cometeram. Não, aqui Deus o tempo inteiro está mostrando que essas nações tanto como foi o caso de Israel e de Judá, se tornaram orgulhosas, se tornaram idólatras, se perderam ali do caminho, né, que Deus tinha para a vida daquele povo, né? Então, assim, a gente já viu que Deus trabalha de uma forma cíclica também, né? Então, da mesma forma que Deus já viu algumas vezes a nação, o mundo se perdendo e veio o dilúvio, agora Deus está vendo novamente que a nação está se perdendo e ele fala: olha, eu tenho que trazer um jugo para todo esse povo. Eu tenho que trazer ali o povo de volta e falar: opa, peraí, né? Se eu deixar que o povo continue caminhando dessa forma, eles vão se perder cada vez mais. Então, aqui nós vemos claramente que Deus está usando a Babilônia para trazer jugo para toda essa região, todo esse povo, que era muita gente, né? Era muita gente mesmo. E depois vai ter também, né, já mais adiante, trazendo também um julgamento para a Babilônia, mas isso é mais para frente. E aqui no finalzinho do 32 a gente vê então que ele fala, né, sobre a Síria, no versículo 22, fala sobre Elão, no versículo 24, fala sobre Meseque e Tubal, no versículo 26, fala sobre Edom também, né, no versículo 29, e ali no versículo 28 ele fala: Você também, ó Faraó, será abatido e jazerá entre os incircuncisos com os que foram mortos à espada. Então é bacana que da gente entender só essa parte que ele falou, olha, da mesma forma que Elão já caiu, da mesma forma que a Síria já caiu, da mesma forma que Edom já caiu, da mesma forma que todos esses povos foram julgados e estão, né, mortos junto com os incircuncisos, né? E ele usa muito essa palavra, os incircuncisos, que era aquele povo que não pertencia à aliança com Deus e que de certa forma assim já tinha sido julgado à morte aqueles ali, né? Mas a gente vê também que em Israel havia muitos circuncisos que tinham um comportamento de incircuncisos, né? E ali no 31 ele ainda termina falando: Ó Faraó, ele e todo o seu exército os verá e será consolado da perda de todo o seu povo que foi morto à espada. Palavra do soberano, o Senhor. Então, a leitura de hoje ela é bem focada sobre esse julgamento que está acontecendo, né, com o povo do Egito. E mais uma vez, né, nos alertando sobre o que desagrada ao Senhor, né? Ali, até mesmo trazendo aqui sobre a questão do Egito, né? Essa prepotência em você achar que é um rio que, cara, antes de você chegar, o rio já estava ali e você colocar a glória para aquele rio sendo sua, né? E você confiar, vamos dizer assim, em carros e cavalos e se achar tão prepotente, isso desagrada ao Senhor, né? E trazendo para os nossos dias é a gente vigiar muito aonde está, vamos dizer assim, a nossa confiança, o nosso coração. Por mais que a gente caminha com o Senhor, lê a Bíblia, tudo, mas aonde está a sua confiança? Você confia mais no teu chefe, no teu trabalho? Você confia mais, sei lá, na tua casa que ela tá cheia de câmera de segurança? Não é que a gente não precisa ter isso, tá, gente? Mas é sim sobre o nosso coração. Aonde está o altar do teu coração? É isso que o Senhor vigia muito, né? Onde está a sua segurança também, né? Onde está a sua esperança? Várias coisas. Aonde a gente, cada um de nós realmente colocamos a nossa esperança? Onde nós colocamos quem é realmente, né, a nossa segurança? Então é legal da gente estar observando isso, né? É que acaba virando o seu Deus, né? Inconscientemente, se aquilo te toma muito mais tempo e te tira um pouco da paz, aquilo já está se tornando um Deus dentro do teu coração. Então, por isso que é muito preciso você vigiar e você pedir sempre essa sabedoria ao Senhor para você estar
caminhando segundo o desejo dele, segundo as promessas que ele tem para a tua vida, sabe? Do que você fazer pela sua própria força. Então, acho que é isso que a gente tem para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha feito sentido. Já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal e ativar seu sininho. E estar conosco amanhã no próximo episódio, tá bom? Um beijo e tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!